Muito bem, vamos agora nos alimentar da palavra de Deus essa noite. E certamente Deus vai abrir o nosso coração, os nossos olhos espirituais, para a gente entender, mais um pouquinho da vontade dEle, como é que a vontade de Deus funciona. Amém? Para a gente andar no caminho certo, a gente precisa entender a vontade do Senhor. Tá bom? E muitos entendem de maneira errada a vontade de Deus. E aí querem que as coisas aconteçam segundo a sua vontade, achando que a sua vontade é a vontade de Deus. Então eu quero que você abra em Mateus no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Achando, coloque-se de pé. Nós vamos no verso 7 em diante. Coloca na atualizada, que eu vou ler na revista corrigida, e aí fica um pouquinho mais parecido. Você que está com a NVI pode ler nela mesmo, mas olhe na tela, depois a gente vai, tá bom? Diz assim o verso 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deixa eu ver aqui como é que está esse versículo no final. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mais um verso. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Até aí. Pode tomar o seu assento. Hoje em dia, a igreja prega muito o pedir, e dar-se-vos-á. A igreja prega muito, busquem e vocês vão encontrar, batam e a porta vai se abrir. A igreja, os pregadores gostam muito de falar, porta que Deus abre ninguém fecha, então bate que Deus vai abrir, e ela vai ficar aberta, e assim por diante. Você que está necessitado disso, está necessitado daquilo, busca, pede para Deus, Deus vai dar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, E agora nós entramos também, no meio do povo, e estamos lá também pedindo. A gente começou uma campanha e agora a gente está pedindo também. E a gente está pedindo, e a gente está buscando, e a gente está batendo na porta. Estamos fazendo isso. E a Bíblia diz enfaticamente que Deus vai fazer, Deus vai dar. Se pedir, se buscar, se bater, Ele vai fazer. Ele vai dar coisas boas àqueles que estão pedindo a Ele. Ele vai fazer, mas o que nós vemos muitas vezes é o contrário. Nós vimos muita gente pedindo, e não vemos as coisas acontecendo, sendo alcançadas. Talvez eu e você também tenhamos pedido tantas vezes e não recebemos. O que está acontecendo? Está faltando fé no coração da gente? Será que alguma coisa está errada? O que está de errado? Primeira coisa que eu quero dizer para você dentro desse texto, Mateus capítulo 7 é ainda Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7 é continuação do Sermão da Montanha. Entendeu? Então, antes de Jesus chegar aqui nesse capítulo e falar para o povo dele, pede e vai ser dado para você, busque e você vai encontrar, bata e a porta vai se abrir para você. Antes dele chegar aqui e dizer para você, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre,
Antes dele chegar aqui e dizer para você, qual é o de vocês que o filho pede um pão, você vai dar pedra, e o filho lhe pede um peixe, vai dar uma serpente. Se vocês sendo maus sabem dar coisas boas a seus filhos, que dirá o Pai de vocês nos céus? Dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Antes de Jesus chegar a estes versículos, a esse texto, a esse consenso, antes dele chegar aqui, tem muita coisa que ele disse para trás. Tem muita coisa que ele falou para trás, que está dentro do mesmo sermão, o Sermão da Montanha. Então, se alguém entre nós tem buscado e não tem encontrado, se alguém entre nós tem batido e a porta não tem se aberto, se alguém entre nós tem clamado a Deus e não tem recebido o que clama, voltemos ao princípio. Sabe qual é o erro de nós cristãos? Nós pegamos aqui o bonde andando sempre. A gente já pega o bonde de andamento. Pede que vai ser dado para você. Aí, então vamos lá pedir. Mas a palavra de Deus, ela não se resume num único texto, numa única passagem. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos entender a mente de Deus. Aí alguém vai dizer, mas quem que pode entender a mente de Deus? A Bíblia responde, diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus. E diz também que Ele habita em nós. Então Ele revela para nós, quando nós buscamos, Ele revela para nós qual é a vontade de Deus, quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Ele revela. O erro está em nós não buscarmos entender a vontade de Deus, não buscarmos compreender qual é a vontade de Deus. E é mais fácil a gente viver dizendo, bom, se for da vontade de Deus vai acontecer, se não for, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Por isso que a gente repete essa frase, se for da vontade de Deus dá, se não for, não vai dar. Não que esteja errado, mas o que acontece quando dizemos isso? Nós estamos declarando que nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos. Mas a Bíblia Sagrada não esconde de nós a vontade de Deus. Ela não esconde da gente a vontade de Deus. Porque aqui, Jesus está dizendo que vai lhe ser concedido tudo o que você precisa se você clamar. É uma promessa dele que você vai receber, mas a vontade de Deus precisa ser compreendida e obedecida para que então esse texto tenha poder sobre a sua vida. A vontade de Deus precisa ser conhecida por você e por mim, para que estes 3 pedidos a Deus aqui sejam atendidos. Entenderam? Então vamos entender a vontade de Deus. Volta um pouco lá no capítulo 5, início do Sermão da Montanha. Início. Ele está vendo a multidão, então ele sobe no monte e assentado lá, os discípulos se aproximam dele, diz o verso 1. E o verso 2 diz, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, ele vai começar aí a falar qual é a vontade de Deus para a vida daqueles que o servem, para a vida daqueles que o temem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. É para esses que Jesus está dizendo: pede e vai ser dado. É para estes que Jesus está dizendo: busque e você vai encontrar. É para estes que Jesus está dizendo: bate na porta, porque a porta vai abrir para vocês. Tudo que vocês pedirem crendo na oração vai ser concedido a vocês. Tudo aquilo que pedirem em meu nome, ele disse, ao Pai, ele vos concederá. As promessas são as mesmas. Será que Deus se cansou disso e disse: chega, não vou mais abençoar, não vou mais dar, não vou mais fazer, chega? Será que Deus, não, esse povo está muito rebelde, não merece, não vou dar nada? Será que é isso? Mas o povo não foi sempre rebelde desde o passado? O povo também lá atrás também sempre não cometeu tantas atrocidades, pecados, e quando ele se arrependia, Deus abençoava? O que é diferente hoje do passado lá? Você também peca ainda, eu também peco ainda. Não é essa a vontade de Deus para nós, porque Jesus disse para a mulher adúltera: olha, eu não te condeno, mas não peques mais. Então está nos sendo dada a cada dia a oportunidade de não pecarmos mais. Mas nós não dizemos não pecamos, porque senão nós estamos fazendo de Deus um mentiroso, porque Ele disse que nós temos pecado. Mas a questão aqui do pedir, do buscar, do bater e as coisas acontecerem a nosso favor, é que isso ainda pode acontecer hoje, isso ainda deve acontecer nos dias de hoje. É vontade de Deus que nós alcancemos estas coisas. Eu andei lendo os pedidos que vocês fizeram a semana passada, e eu vi que a maior parte das pessoas estão clamando a Deus pela conversão da família. A maior parte das pessoas estão pedindo para Deus converter alguém da família. Será que isto não é a vontade de Deus? Será que converter os nossos não é a vontade de Deus? É claro que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar. Ele quer salvar. Tantos quantos se arrependerem, Ele quer salvar. E vai salvar. Então, levantar um clamor a Ele pela conversão da família é um clamor muito nobre. Porque poderíamos estar pedindo casa, poderíamos estar pedindo, um fim de ano abençoado financeiramente, poderíamos estar pedindo muitas coisas para nós mesmos. Mas muitos de nós estamos pedindo: Senhor, converte a minha família. Converte a minha família, Senhor. Isso é um clamor para encher o reino de Deus. É um clamor para povoar o reino de Deus. É um clamor para que o diabo cada dia seja mais e mais envergonhado e as suas percas sejam sem medida. Essa é a vontade de Deus. Mas aí a gente pede, parece que as coisas não acontecem. Aí é que está, nós precisamos nos enquadrar nas bem-aventuranças de Deus. Nós precisamos nos enquadrar no que Deus quer para nós. Deus quer que você não seja orgulhoso, que você entenda que você não tem nada sem Ele. Ele quer que nós entendamos que não somos melhores do que ninguém. Ele quer que nós entendamos que nós não devemos querer ser melhor do que alguém. Ele quer que nós entendamos que nós precisamos chorar por aqueles que estão se perdendo, chorar. Nós temos que chorar aos pés de Jesus por todos aqueles que estão sofrendo no mundo. Nós precisamos constantemente lembrar deles. Entendem? Nós precisamos nos enquadrar. Precisamos aprender a sermos pessoas mansas. Pessoas mansas. É fruto do Espírito isso. Todos nós temos.
Ele deu para você também. Se o Espírito Santo habita na sua vida, Ele deu para você também o fruto. Você pode ser manso, eu também. Nós podemos. Nós devemos ser. Temos que exercitar isso. É um desafio. Nós temos que encarar esse desafio e caminhar para o reino de Deus, sendo mansos. Precisamos aprender a sermos pessoas justas e a termos sede da justiça. Mas não é a justiça para mim, é a justiça de Deus sobre a terra. Eu preciso clamar a cada dia a justiça de Deus sobre a terra, e não para mim só. O fulano fez o mal, o Senhor me faz justiça. Não é esse tipo de justiça que Deus está falando de bem-aventurado. É a justiça dele, que só Ele sabe fazer, que só Ele sabe executar. Entendeu? Precisamos aprender a sermos pessoas misericordiosas, amar as pessoas que nos odeiam. Temos misericórdia dessas pessoas quando elas necessitarem da gente e a gente ajudar. Não escolhemos a quem devemos fazer o bem, mas fazemos o bem a todos quantos Deus colocar no nosso caminho, na nossa frente. Precisamos a cada dia sermos pessoas pacificadoras. Alguém vem falar alguma coisa de outro irmão para você, e você, meu irmão, não é por aí. Olha, busque o Senhor em oração. Olha, não pense isso dessa pessoa, ela pode até estar errada, mas nós também erramos. Todos nós estamos nesse barco, sabe? Trazer paz, sabe? Plantar a paz nesses corações para que eles parem de se contenderem uns com os outros. Sermos pessoas pacíficas. Não aquele crente que gosta de colocar lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo, mas aquele que joga água, que pega o extintor e apaga o fogo. Não, vamos andar na presença de Deus. Precisamos ser pessoas limpas de coração. Nosso coração precisa estar totalmente na presença de Deus. Dentro do nosso coração não pode mais habitar maldade. Dentro do nosso coração não pode mais habitar, sabe, a inveja. Não pode mais habitar os ciúmes. Não pode mais habitar o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Não pode mais habitar nenhum tipo de maldade, das coisas que nos prejudicam, de sentimentos que nos ferem. Essas coisas não podem mais se encontrar no nosso coração. Nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo limpá-lo. Sermos puros de coração. Eu preciso, Senhor, me dá, vou buscá-lo, estou batendo na porta, e Deus está dizendo, eu vou já te dar, você já vai me encontrar, a porta eu vou já abrir, mas primeiro ouça o que eu quero de você. Primeiro ouça o que eu quero de você. Porque se você fizer o que eu quero de você, pede o que você quiser e vai ser dado para você. Um coração que está na presença de Deus e que se enquadra aqui, ele nunca vai pedir aquilo que não serve. Ele nunca vai pedir aquilo que é para esbanjar. Ele nunca vai pedir nada que venha lhe tirar da presença de Deus. Então, por isso Jesus fala, pede o que quiserdes e vai te ser dado. Entendeu? Ele quer que nós não nos importemos em ser perseguidos porque amamos a Ele. Ele quer que nós não nos calemos quando alguém começar a falar de Jesus, mal dele, quando alguém estiver criticando a Bíblia, quando alguém estiver falando mal da palavra de Deus. Ele quer que nós nos posicionemos e defendamos o Evangelho de Jesus. Isso vai causar perseguição, porque você vive a verdade, então você vai ser perseguido, mas ele diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos e caluniados por causa dele. Nós não podemos nos calar. O mundo precisa saber quem é Jesus, e é através de você e de mim. Isso deve ser honroso no nosso coração. Isso deve nos trazer alegria. Senhor, obrigado, porque eu sou um embaixador do teu reino sobre essa terra. Entendeu? Jesus prossegue
E vai dizendo que nós somos o sal da terra no versículo 13, Sermão da Montanha. Vocês são sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês estão aprendendo de Deus, nós estamos aprendendo a vontade de Deus, estamos aprendendo sobre as bem-aventuranças, sabemos que precisamos nos santificar, sabemos que nós precisamos nos afastar do mal, sabemos que nós precisamos fazer o bem, nós sabemos que isso tudo louva a Deus, e se nós nos mantermos na prática do bem, por amor ao Senhor e ao próximo, nós estamos sendo o sal da terra, estamos fazendo a diferença, estamos sendo diferentes. Conservadores da verdade, porque a igreja, ela tem passado por uma mutação tão grande, que o evangelho que se prega hoje, não é mais o evangelho salvação, arrependimento, salvação, santidade, amar, perdoar, não é mais isso. E nós somos aqueles que absorvem a verdade, que ouvem a verdade, então nós temos que conservar ela. Sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é luz. Não se esconda. Não se esconda. Você é luz. Jesus compara eu e você como uma cidade construída sobre um monte. Todo mundo vê a cidade, ela é muito visível. Você é luz, não se esconda, entendeu? Não se esconda. Nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, mas no teto, porque lá dá luz a todos os que estão na casa. Você já acendeu uma luz debaixo da cama? Só ilumina embaixo da cama. Só embaixo da cama. Colocou no teto, ilumina a cama, ilumina o chão, o guarda-roupa, você e todo mundo que entrar lá. Você é essa luz. Nós somos essa luz. Não nos escondamos. Ah não, sabe o que é, pastor? É que a gente está economizando energia porque está cara a luz, né? Está cara a energia, então a gente está dando umas apagadinhas de vez em quando, para não gastar. Você é luz do mundo. Seja luz. Amém? Porque muito crente dá desculpa nessas horas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Entendeu? E aí, ele continua e vai indo, e vai indo. Ele ensina a gente a orar. Outra coisa importante, né? Para a gente entender que quando a gente pedir, Deus vai dar. Para a gente entender que quando a gente buscar, a gente vai encontrar, e quando a gente bater, a porta vai se abrir. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Por isso ele disse, quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, soberano, acima de tudo e de todos. Reconheça isso todos os dias. Reconheçamos isso todos os dias, que o Senhor está acima, muito acima. Ele é Senhor. Santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus será santificado? Através de uma vida santa, sua e minha. Assim vai ser santificado o nome de Deus, através da minha conduta e da sua. Façamos. Pode pedir agora. Pode pedir. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é ela aí nos céus. Ou seja, a minha vida está sob seu domínio, Senhor. Porque os anjos estão sob o domínio de Deus. Eles entregaram o livre-arbítrio nas mãos de Deus, e eles só fazem o que Deus quer, nada mais. Nada mais. E quando se diz, seja aqui feita a sua vontade como é feita lá, é entregar a nossa vida ao domínio de Deus, deixar o Espírito Santo nos guiar, deixar o Espírito Santo agir em nós. Aí pode pedir, pode clamar, Deus vai dar, Deus vai dar. O que você está precisando de Deus esta noite? Porque Ele é um Pai bondoso. O que você está precisando de Deus?
Deus só está pedindo para você deixar que Ele guie a sua vida. Ele só está pedindo para que você deixe que Ele te guie. Para de tomar as suas decisões na vida e deixa Ele tomá-las para você. Deixa Ele tomá-las para você. Viva sob o governo de Deus. Porque se você viver sob o governo de Deus, você vai ser muito bem tratado. Muito bem tratado. Você viu o filho pródigo? Quer viver por conta própria. O filho pródigo quer viver por conta própria. Meu pai tem muita grana, tem muito dinheiro. Eu vou pedir já a minha herança. Pai, eu quero a minha herança, me dá porque eu quero viver a minha vida segundo a minha vontade. Tá bom, meu filho, é isso que você quer? Tó. E ele foi. O que aconteceu? Você sabe. Gastou tudo, perdeu tudo, ficou na miséria. Na miséria. Arrumou um emprego para cuidar de porco. Não tinha o que comer, queria comer a comida do porco, a lama do porco, as bolotas que os porcos comiam. Aí ele se lembrou: o que eu estou fazendo? Vou entregar a minha vida de novo ao domínio do Pai. Vou deixar o Pai me guiar. É isso. Vou voltar, Pai, me arrependi. Eu estou arrependido, Pai, porque eu pequei contra os céus e contra Ti. Me recebe como um dos Teus funcionários. Eu vou para lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou. E chegou, quando ele vinha distante, o Pai já está assim, ó. Vem, filho, vem. E quando ele recebe o filho, manda dar banho, manda trocar a roupa, manda pôr a melhor roupa, um anel de ouro, manda matar um bezerro, fazer uma grande festa. Porque o filho voltou à tutela do pai, voltou ao domínio do pai, deixou o pai guiá-lo outra vez, deixou o pai cuidar dele outra vez. Entendeu? Se entregarmos a nossa vida assim para Deus, você pode ter certeza que muita coisa vai mudar em você e ao seu redor. Você vai fazer uma diferença tão grande no mundo, tão grande, e será chamado até de agente de multidões. Porque as pessoas vão querer te seguir, as pessoas vão querer estar perto de você. Não? Como não? Vai olhar Jesus lá. Olha Jesus, aonde ele ia, ele arrastava multidões atrás dele. Aonde ele ia, ele tentava se ocultar, não tinha jeito. Ele mandou os discípulos passarem para o outro lado, enquanto ele despediu o povo aqui, aí depois ele passou também. Eles iam descansar lá do outro lado. Quando chegou lá do outro lado, a multidão viu para onde eles iam, correram, fizeram aquela volta imensa e chegaram. Quando eles vão pensando que vão descansar, a multidão vem chegando. Você pode ser assim, você tem que ser assim, eu também. Nós precisamos ser pessoas que outras pessoas gostam de estar perto da gente. As pessoas chegam perto da gente porque gostam de estar, se sentem bem ao nosso lado. Por quê? Porque de nós sai virtude. Sai virtude. Entendeu? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Deus deu para Abraão toda a provisão necessária para as viagens que ele fez. Não faltou nada. Não faltou comida, não faltou água, não faltou vestes, não faltou nada. E onde ele chegava, ele recebia mais. Por quê? Porque ele deixou Deus guiá-lo. Deus guiá-lo. Deus guiá-lo. O povo hebreu lá que murmurou contra Deus, Deus tinha uma aliança com Israel. Não entraram na terra prometida por causa da rebeldia, mas Deus não deixou eles sem comer, sem beber e sem estarem vestidos, sem estarem amparados. Viveram 40 anos no deserto, andando no deserto, e não faltou nada para eles. Por quê? Porque haviam pessoas lá que viviam na presença de Deus. Josué, Caleb, Moisés. Entenderam? Deus quer fazer você como um destes. Deus quer fazer de você um destes. Dá lugar para Jesus. Dá lugar para Jesus. O que é que você está precisando mesmo hoje? O que nós estamos clamando hoje? Porque nós viemos aqui essa noite clamar pela nossa nação, para que volte a haver ordem e volte a existir o progresso nesta nação. Estamos aqui para clamar pela presidente, pelos governantes, pelos ministros. Estamos aqui para isso. E também estamos aqui para levantar mais um clamor pela família,
pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa vida com Deus, pela nossa igreja, pelo nosso povo. O que você precisa hoje de Deus? Entrega o teu caminho para Ele. Deixa Ele guiar você. Quando você sair dessas portas, já deixa no piloto automático. O Espírito Santo é o piloto automático. Ele vai te guiar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Você não vai cair em buraco, você não vai tropeçar em pedra, porque é Ele quem vai estar te guiando. É Ele quem vai estar guiando você. Então vá sem medo, fecha os olhos, pode andar, que Deus vai te guiar. Deus vai te guiar. Porque Deus tem você por luz dessa terra. Amém, igreja? Aleluia. Seja luz na tua casa. Seja luz no teu casamento. Seja luz aos teus filhos. Seja luz aos seus pais. Seja luz aos seus amigos. Seja luz na igreja. Seja luz onde você trabalha. E então pede. Pede porque vai ser dado. Busca porque você vai encontrar. Bate porque a porta vai se abrir para você. Não há como Deus negar. Não há como Deus dizer não, não vou dar. Ele vai abrir, é palavra, Ele vai fazer. Porque todo aquele que segue a sua vontade será abençoado quando clamar. Sempre, sempre. Precisamos fazer a diferença nessa terra, para que lá fora o mundo saiba que existe Deus de verdade, e que a palavra de Deus não muda, e que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Nós precisamos fazer diferença nessa terra, para que muitos outros encontrem o caminho da verdadeira salvação, que é em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Não vou continuar a oração do Pai Nosso, mas ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando ele ora assim, ele está dizendo: eu sei que o pão de cada dia que eu como vem de Deus. Não é da força do meu braço, não é da inteligência que eu adquiri estudando na faculdade. O meu pão é o Senhor que dá. É o Senhor que dá. Porque se Ele não der, vai faltar. Vai faltar. E ele diz mais, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ele diz: vocês têm que viver uma vida de misericórdia e perdoar todos aqueles que vos amaldiçoam, que vos odeiam, que põem pedra no seu caminho para você tropeçar. Vocês têm que perdoar. Perdoem. Perdoem. Eu não estou sentindo, eu não consigo, não é fácil assim, eu tenho que sentir nada, você não precisa sentir nada para perdoar, simplesmente você tem que abrir a boca: Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, Pai, eu perdoo essa pessoa, Pai, e eu não vou deixar esse sentimento me tomar, eu não vou deixar esse sentimento mal, Senhor, me ferir, eu perdoo. Está perdoado. Você vai ver que não é difícil não é difícil fazer isso não, o alívio vem imediatamente. Vem. Porque se você não perdoar, Jesus diz: o vosso Pai no céu não vai perdoar você também. Perdoou? Pede, busca, bate, Deus vai dar para você. Deus vai dar. E isso não é uma troca, tá? Isso não é uma negociação de Deus com a gente. Porque Deus nem precisa da gente. Ele nem precisa da gente. Para que Ele vai negociar com a gente se Ele não precisa de nós? Lá no Gênesis, lá, simplesmente vou destruir todo mundo, vou mandar todo mundo para o inferno e vou fazer um mundo de novo. Ele provou lá no Gênesis que Ele não precisa da gente. Não provou? Não precisa de nós. Então Ele não está negociando com a gente. Ele nos chamou, nos escolheu para sermos os seus representantes na terra, e ai daquele que não o fizer. Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque ele sabia da responsabilidade que Deus tinha incumbido a ele, e você sabe da responsabilidade que Deus incumbiu você. Deus quer você santo, Deus quer você um exemplo de crente, onde você passar, aonde você entrar, aonde você sair, Deus quer você sendo luz, sendo exemplo.
Porque é Ele quem estará sendo glorificado quando você faz isso, é Ele quem estará sendo exaltado quando você faz isso, e se você faz isso, Deus ainda diz: você vai no final receber um galardão comigo lá no céu. Ainda vou lhe dar uma recompensa a mais lá no céu, além da vida eterna. Entendeu? Não ande segundo os seus próprios caminhos, porque em Mateus 7, no verso 13, ainda no Sermão da Montanha, ele diz: entrem pela porta estreita. Amém? Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quem são esses muitos? Aqueles que vivem segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Aí você vai dizer: é aquele que está matando, aquele que está roubando, se prostituindo. Não, é todo aquele que vive segundo a sua própria vontade, está entrando pela porta larga. Todo aquele que anda segundo o seu próprio querer, está entrando pela porta larga. A porta estreita é para quem está fazendo a vontade do Pai, é para quem está fazendo a vontade do Senhor. Só entra por essa porta quem deixar Deus guiá-lo, quem deixar Deus transformá-lo. Só entra pela porta quem deixar Deus agir nele. Entendeu, igreja? Amém? E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. São poucos. Numa dessa aí eu vou me apertando, mas eu vou entrar. É assim que você tem que pensar: eu vou entrar. Não, eu vou me esforçar e vou entrar. Eu vou entrar, mas nem que eu seja o último a entrar, mas eu vou entrar. Então siga a direção do Senhor, e seja também chamado por Ele de bem-aventurado. Bem-aventurado, porque você sofre as aflições de um justo, para que Deus seja exaltado na sua vida. Amém? Eu vou pular aqui, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Viu? Para entrar lá, tem que fazer a vontade do Pai. E como fazer a vontade do Pai se não conhece a vontade dEle? Como é que eu vou conhecer? Dando ouvidos, praticando, meditando, orando, ouvindo, estando lado a lado com quem serve a Deus, sirva também, e você vai saber a vontade do Pai. Hoje você sabe, nós precisamos de coisas nessa terra, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de provisão, nós precisamos de ajuda no lar, no casamento, com os filhos, e Deus pode dar essa ajuda, Deus pode dar todas as soluções que necessitamos, e o que Ele diz para nós? Façam a minha vontade. Pensou? Você tem um filho que nunca obedece você, não faz nada que você pede, não te trata com respeito, zomba de você, mas quando ele quer alguma coisa: ô pai, dá aí um trocadinho aí, pai, vai. Ô pai, me dá aí. Ô mãe, me ajuda aí, vai mãe. Ô mãe, aí começa a fazer carinho. Você tem prazer em dar alguma coisa para esse filho rebelde? Você não tem prazer. Você não tem prazer. E muitas vezes você não dá. Assim é o nosso Pai. Precisamos andar na sua presença, no caminho da verdade. E tudo o que nós pedimos, Ele vai dar. Ele vai dar. Amém, igreja? Edifiquem a casa de vocês na rocha. Eu não vou prosseguir no texto, porque o nosso tempo já estourou. Mas edifiquem a casa de vocês em Jesus. Se espelhem em Jesus. Sejam como Jesus. É totalmente possível. Porque senão Ele não teria dito: sedes um, como eu e o Pai somos um. Sejam santos, como eu e o Pai o somos. Então é totalmente possível. Prossiga para esse alvo e pede. Deus vai te dar.
Deus vai fazer por você. Deus vai fazer. Amém? Deus sabe das tuas necessidades, mas Ele também quer ouvir você. No Sermão da Montanha, Ele também diz assim: quando você quiser orar, vá no íntimo, entra no seu quarto, fecha a porta, você e Deus. Senhor, Tu conheces a minha vida, Tu sabes das minhas necessidades, e Tu sabes o quanto eu quero Te servir, o quanto eu quero fazer a Tua vontade. Me ajuda. Vá no íntimo com Deus. Vá no íntimo. Porque tem muitas vezes que a gente vai orar, outros ficam só abrindo a boca: o Senhor abençoa, é isso mesmo, tal, mas não tem um íntimo com Deus, não tem intimidade com Deus. Vamos orar, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é isso, papai. Assim, aí depois se perde, porque as outras pessoas estão orando, e aí ele fica calado, e fica só. Não tem como Deus ouvir você. Tem intimidade com Deus. Abre a boca e fale de verdade com Deus. Se exponha para Deus, se expresse para Deus. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir cada um de nós. Não só aqui, mas na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Ele quer ouvir a sua voz. Clama, suplica, adora, exalta, bendiga. Ele quer ouvir a sua voz. Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. Primeiro vamos orar, vamos clamar pela nossa nação. Fizemos os pedidos hoje, ninguém fez hoje, então por favor os obreiros. Gente, eu tenho uma reunião com vocês dia 10, não esqueçam, hein? Dia 10. Tem uns pedidos lá no escritório lá, pega lá com as canetas, por favor. E a gente vai orar e clamar pela nação, e depois a gente senta e vai preencher o nosso clamor, e a gente vai continuar orando por vocês. Eu vou continuar orando e clamando por vocês. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero ir até um monte. A gente não tem muito costume de ir em monte, né? Mas eu quero ir até um monte. Depois, quando a gente for terminar essa campanha, eu quero ir lá orar ao Senhor, agradecer ao Senhor numa noite, uma madrugada, com tantos quantos quiserem ir comigo. Amém? Nós vamos lá. Nós vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Então agora nós vamos clamar pela nossa nação. Eu vou pedir para a pastora, minha esposa, essa mulher maravilhosa e linda, que enche os meus olhos de alegria, e que eu agradeço a Deus todos os dias. É verdade, todos os dias, né? Você já agradeceu a Deus pela sua esposa hoje, marido? Já agradeceu, Dimes? Já agradeceu, pastor Antônio? Já agradeceu? Holanda, diácono Holanda. Já agradeceu? Quem mais está casado aqui? Cadê?